Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Charles de Matemática e nós iremos começar mais uma aula sobre as operações com os números naturais. Tá bom? Nessa aula nós iremos aprender qual é a relação existente entre a adição e a subtração, beleza? Antes disso, inscreva-se no canal, tá? Deixe o seu like, ative o sininho de notificações, compartilhe o vídeo também e faça seus comentários. Beleza? Vamos lá. Bom, qual a relação existente entre a adição e subtração? Para nós entendermos, vamos ver essa situação aqui. Esse menino, ele está responsável para catalogar os livros que foram doados para uma biblioteca, tá? E o que foi que ele percebeu? Veja o que ele disse. Recebemos 42 livros. E desses livros, alguns são de matemática e outros são de história. Então, vejamos o que ele percebeu, né? Ele percebeu que ao todo, ele tinha recebido, né? A biblioteca tinha recebido como doação 42 livros. Então, duas perguntas para você que está assistindo essa aula. Quantos eram os livros de matemática? E a outra pergunta, quantos eram os livros de história? E aí, pessoal, será que a gente consegue? Você consegue descobrir quantos são os livros de matemática e quantos são os livros de história apenas com essas informações, com essa informação aqui que o menino deu? Certamente não, né? Por quê? Porque nós sabemos apenas, nós temos apenas uma informação dada por ele que ao todo eram 42 livros, mas ele disse assim, desses livros, alguns são de matemática e outros são de história. Beleza? Então, para nós começarmos, nós temos esse probleminha. E vamos ver o que é que a gente pode fazer, né, para responder. Tranquilos? Bom, aí vejamos o seguinte aqui. Nós vamos montar um probleminha com a situação criada ali, né? O menino recebeu ao todo 42 livros e ele disse que alguns livros eram de matemática e alguns livros eram de história. Então, o que é que a gente pode fazer aqui? A gente pode dizer que o número de livros de matemática somado com o número de livros de história, né? Tinha um total de quantos livros? 42 livros. Tá certo? Então note que nós não conseguimos determinar quantos livros de matemática tem e também não conseguimos determinar quantos livros de história tem. Mas nós sabemos aqui que o total de livros eram 42. E agora, o que é que nós podemos fazer? O que é que você pode fazer, você que está assistindo, né, essa aula? Então, no seu caderno, dá pausa aí, tenta fazer, bolar alguma estratégia, né? Então, como estratégia aqui para nós fazermos, o que é que nós podemos fazer? Nós podemos supor uma determinada quantidade para, por exemplo, o livro de matemática. Aí sim, com essa quantidade do livro de matemática e com o total, nós poderemos calcular o número total de livros de história. Beleza? Então vamos lá, vamos fazer isso. Vamos fazer o seguinte. Vamos supor, vamos colocar aqui, matemática somado com o total de livros de história. Nós temos um total de quanto? 42 livros, certo? Então nós podemos fazer o seguinte, vamos supor que o total de livros de matemática seja 25. Somado com o total de livros de história, dá 42. Tá bom? Então veja que nós fizemos essa suposição aqui, tá, gente? Essa estratégia que nós vamos utilizar. Nós vamos supor que o total de livros de matemática seja 25.
Então, de que forma nós podemos responder isso aqui? É simples, nós podemos respondê-lo utilizando a operação inversa da adição. Então, a operação inversa da adição é a subtração. Então, quando a gente vê essa palavra aqui, ó, inversa, tá, gente? O que é aquilo que é inverso? Aquilo que é contrário, tá bom? É o que é contrário. Por exemplo, no nosso dia a dia, nós nos deparamos com várias situações contrárias. Por exemplo, a gente abre a porta, a gente fecha a porta. A gente vai, a gente vem. São operações, são coisas inversas que a gente faz. E nesse caso aqui, nós vamos utilizar as operações inversas. Então, a adição é a operação inversa da subtração, tá bom? Então, dessa forma, como é que a gente pode responder? A gente pode pegar o 42 e tirar 25, tá bom? Então a gente pode fazer assim. Aí veja que nós, nas unidades aqui, nós temos o 2 que é menor do que o 5. Nós não podemos responder assim. Então na aula anterior, volta lá, assiste o vídeo da aula anterior que tem uma explicação, mas nós vamos relembrar aqui, tá? As unidades são menores aqui, ó. O 2 é menor do que o 5. O que é que nós podemos fazer? Nós pegamos emprestado uma dezena daqui, nós ficaremos com 3. Uma dezena, nós vimos no vídeo anterior, que corresponde a 10 unidades. Mais 2 daqui, nós ficaremos com 12. 12 menos 5, 7. 3 menos 2, 1. Então, esse 17 aqui é a quantidade de livros de história, tá certo? É a quantidade de livros de história. Então veja que nós tínhamos uma soma aqui, e o que foi que nós fizemos? Nós utilizamos a operação inversa da soma, que é a subtração, e dessa forma nós podemos encontrar o número de livros de história, beleza? Vamos continuar aqui. Bom, vamos fazer mais um exemplo. Veja o seguinte, eu tenho uma soma aqui, 124 mais 86, tá? Fazendo essa soma aqui, nós temos um total de 210, tá certo? Aí o que é que nós podemos fazer aqui? Nós podemos mudar de posição essas parcelas aqui, utilizando a operação inversa, que é a subtração. De que forma? Nós podemos fazer 210 menos 124 e podemos fazer também 210 menos 86, tá? Então vamos ver qual será o resultado. Eu pegando 210 menos 124, vou obter 86. Tá certo? E pegando 210 menos 86, vou obter 124. Tá certo? Então veja que dessa conta aqui, ó, dessa soma, eu obtive duas maneiras de subtrair, de utilizar a subtração, tá certo? Aí o que é que a gente encontra aqui, ó? A gente começa a perceber, a gente percebe que a soma, a diferença, né? A diferença somada com o subtraindo, a diferença somada com o subtraindo dá o minuendo, tá certo? A diferença somada com o subtraindo resulta o minuendo. Se você pegar 124 mais 86,
vai dar 210. Aqui em cima, se você pegar o 86 mais o 124, dá o 210. Então existe essa regrinha aqui, ó. A diferença mais subtraindo é igual a 200, é igual ao minuendo, tá? Então vamos colocar aqui, ó, a diferença 86 mais, então, mais subtraindo, que é 124, é igual a minuendo, que é 210, tá? Só esse exemplo aqui de cima, tá, gente? Só esse aqui de cima, ó. A diferença, que é o 86, mais o subtraindo, que é 124, é igual ao minuendo 210, beleza? Então agora nós vamos fazer alguns exercícios para nós aplicarmos essa teoria, tá, gente? Vamos lá. O primeiro exercício diz o seguinte: em relação à situação apresentada anteriormente, responda: caso Otávio conte 13 livros de história, quantos serão os livros de matemática? Ora, nós vimos no início da aula que o total de livros era 42. E ele tem aqui o total de 13 livros de história. Então vamos montar aqui um probleminha, tá? Eu tenho matemática mais história, que dá um total de 42 livros, tá certo? Aí ele diz o seguinte: total de 13 livros de história, 13. E eu tenho um total ainda aqui de 42 livros. E esses 13 é somado com o número total de matemática, que é o que eu quero encontrar. Então não sei, vou colocar aqui interrogação, tá, gente? Então, como é que nós podemos responder? Basta nós pegarmos o 42 menos o 13. Então nós podemos fazer 42 menos o 13, tá certo? O 2 é menor do que o 3, não pode, né? Nós pegamos um aqui, ó, fica 3, aqui, 12. 12 menos 3, 9. 3 menos 1, 2, que é o total de livros de matemática. Beleza? Então esse é o nosso primeiro exercício. Vamos passar para o próximo. Bom, a segunda questão diz assim: podemos utilizar a ideia de adição e subtração como operações inversas para conferir cálculos. Tá certo? E é verdade. Observe o cálculo em cada ficha e, utilizando essa ideia, que ideia? A ideia de adição e subtração como operações inversas. Verifique se está certo ou errado. Então nós apenas vamos verificar se essas operações aqui, nessas fichas, estão corretas. Vamos pegar a primeira, 59 mais 72. Vamos fazer aqui do lado, tá? 59 mais 72. Então, é uma soma. 9 mais 2, 11. 1 mais 5, 6. Mais 7, 13. Tá certo? Então, veja, nós fizemos essa conta, deu 131, mas aqui ele diz que deu 121. Então, isso aqui está errado, tá, gente? Então, é errado. Tá certo? Vamos fazer a próxima. 344. 344 menos 98. Veja o seguinte, eu tenho aqui na unidade o número 4 que é menor do que o 8, eu não posso, tá? Então o que é que nós vamos fazer?
nós vamos pegar uma dezena daqui, ó. Vamos pegar uma dezena daqui, ficarei com 3. E vamos colocar ela aqui, 14. 14 menos 8, 6. Certo? O 3 é menor do que o 9, eu também não posso, né? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Vou pegar uma centena daqui, ficarei com 2. Vai colocar uma centena, né? E vai acrescentar esse aqui, ó. 13 menos 9 dá 4. E 2 é o que restou. Então a gente observa aqui que essa conta está correta. Tá certo? Vamos colocar certo, né? Certo. Tranquilos? Vamos fazer a próxima. 2.607 mais 523. Vamos colocar aqui. 2.607 mais 523. Isso aqui é uma soma, tá bom? 7 mais 3, 10. 1 mais 2. Lembra das propriedades da adição? Quando eu somo o número com o zero, é o elemento neutro. 1 mais 0, 1. 1 mais 2, 3. 6 mais 5, 11. Sobe 1. 1 mais 2, 3. 3.130. Aqui também está certo. Tá bom? Vamos passar para a próxima questão. A próxima questão diz assim: em cada sentença, determina o número que está faltando. Aqui é bem fácil, gente. Letra A. Veja que eu tenho um número, o minuendo, vai subtrair, né? Minuendo, um número que eu não sei qual é, menos 38 é igual a 53. Então vamos lá o macete. Eu tenho uma subtração. Qual é a operação inversa da subtração? A adição. Então, quando eu tiver uma subtração, o que é que eu vou fazer com esses dois? Eu vou somar. Aqui, ó, eu tenho uma subtração, mas eu vou utilizar a operação inversa da subtração. Eu vou somar. O que é que eu faço? 53 mais 38, tá? Então, eu faço letra A. 53 mais 38. Tá certo? A letra B. Eu tenho uma soma e quero encontrar esse subtraindo. Então eu tenho uma soma, o que é que eu vou fazer? Eu vou utilizar a operação inversa da soma, ou seja, inversa da adição, que é a subtração. O que é que eu faço então? Pego 160 menos 84. Então a letra B. 160 menos 84. Tá certo? A letra C. Eu tenho uma soma de novo e quero encontrar aqui o minuendo. Então, qual é a operação inversa da soma? A subtração. Então, eu vou fazer 514 menos 227. E por fim, a letra D. Eu tenho uma subtração. Qual é a operação inversa da subtração? É a adição. Então eu vou somar 218 mais 192. Tá certo? Então, está aí montadas as nossas continhas, tá, gente? Então basta você fazer a conta agora, tá? Vocês respondam aí no caderno de vocês. Vou fazer essa primeira só. 8 mais 3, 11.
5 mais 1, 6, mais 3, 9. Tá certo? Então essa letra B aqui, ó, vocês que irão responder. Então o que é que vocês podem fazer? Percebam que aqui eu tenho o 0. O 0 é menor do que o 4. O que é que eu vou fazer? Eu vou tomar emprestado uma dezena aqui, tá, gente? Tomar emprestado uma dezena. Então façam essa questão aí no caderno de vocês. Beleza? Vamos passar para a próxima. Descubra o número em que cada criança está pensando. Então vamos ver a primeira criança, o Sérgio, né? O Sérgio disse assim: pensei em um número, subtraí 108 dele e obtive 143. Então o Sérgio, vou colocar aqui, ó, Sérgio. Vamos ver o que aconteceu, né? O Sérgio pensou em um número, você não sabe qual é o número, né? Vou colocar aqui, eu não sei qual é o número. Subtraí 108 e obtive, né? Ele disse assim: pensei em um número, subtraí 108 e obtive 143. Em que número pensei? Então, da mesma forma, vocês vão fazer, ó. Eu tenho uma subtração e vocês vão utilizar a operação inversa da subtração, que é a adição. Você vai apenas somar o 143 mais o 108, tá, gente? Então, vocês vão apenas somar o 143 mais o 108. Então, ó, 143 você vai somar mais o 108, beleza? E a menina, a Marina, olha só o que ela diz: pensei em um número, adicionei 56 a ele e obtive 374. Então a menina, Marina, vamos colocar aqui, Marina, ela pensou em um número, a gente não sabe qual é o número, adicionei, então ela somou 56 e o que aconteceu? Ela obteve 374. Então, o que é que nós vamos fazer aqui, ó? Nós temos uma soma, então vocês irão utilizar aqui a operação inversa da soma, que é a diferença, né? A operação inversa da adição é a subtração. Então você vai fazer o 374 menos 56, tá bom? Então dessa forma vocês podem responder no caderno de vocês, beleza? Vamos para a próxima questão. A próxima questão é bem simples também, ó. Vinícius comprou uma bicicleta no valor de 625 e ainda lhe sobraram 416. Quantos reais Vinícius tinha? Então, o que ele tinha, vamos colocar aqui, vamos montar um probleminha, tá, gente? Deixa eu só mudar aqui. Vinícius tinha, ó, Vinícius tinha, tá certo? Aí ele gastou, né? Gastou e sobrou. Olha só como é que a gente pode responder essa questão. Então, quantos reais Vinícius tinha? Eu não sei. Aí o que ele tinha, ele comprou uma bicicleta, né? Então ele perdeu. Então subtraiu, né? Gastou quanto na bicicleta? 625 reais. Foi isso? E sobrou quanto? 416.
Então, da mesma forma, olha só, ele tinha um valor que eu não sei, nós vamos descobrir, gastou 625, ou seja, subtração, e ficou com 416. Então, da mesma forma, eu tenho uma subtração, nós vamos utilizar a operação inversa da subtração, que é a adição. Então, a gente vai responder somando 416 mais 625. Então, 6 mais 5, 11, vai 1, né? 1 mais 1, 2, 2 mais 2, 4, 4 mais 6, 10. Então, Vinícius tinha R$1.041, tá certo? Só conferindo. 6 mais 5, 11, vai 1. 1 mais 1, 2. 2 mais 2, 4. 4 mais 6, 10. Vinícius tinha R$1.041, é o que ele tinha. Beleza? Vamos passar para nossa última questão. Então, prestem bastante atenção nessa questão, que ela é bem interessante, tá, gente? Diz assim: a balança a seguir está em equilíbrio, ou seja, as massas em cada prato, nós temos aqui esse prato e esse outro prato. As massas em cada prato são iguais. A legenda indica a massa de cada caixa de acordo com a cor. Então, ó, a legenda é aqui embaixo. Então, essa cor aqui corresponde a 5 quilos. O verde aqui, ó, corresponde a 4 quilos. E o amarelo, 1 quilo, tá, gente? Então, da mesma forma aqui, ó. Letra A. Quantos quilogramas tem em cada prato da balança? Então, na letra A, vamos observar. Essa cor aqui pesa quantos quilos? 5. Então, eu tenho 5 quilos, né? Mais, eu tenho o verde, 4 quilos, não é isso? 4. E eu tenho 3 caixinhas amarelas. E cada caixinha dessa aqui, tá? Cada caixinha dessa aqui pesa 1 quilo, então 3. Então, nós temos um total de 5 mais 4, 9, mais 3, 12 quilos, que é assim que nós representamos, tá? K, G, K maiúsculo, G minúsculo. Quantos quilogramas tem em cada prato da balança? 12 quilos. Vamos para a letra B. Se retirarmos uma caixa verde do prato A, olha só, vamos tirar essa caixa verde do prato A, tá, gente? O que é que nós poderemos fazer no prato B para que a balança permaneça em equilíbrio? Então veja o seguinte: se nós tirarmos, nós já sabemos que em cada prato temos 12 quilos. E a caixa verde aqui pesa quantos quilos? 5 quilos. 12 menos 5, então a gente já sabe que se nós tirarmos uma caixa verde do prato A, então o prato A vai ficar com quanto? 12 menos 4, não é isso? É uma caixa verde, ó, uma caixa verde do prato A. 12 menos 4. 12 menos 4. Nós ficaremos com 8 quilos, tá? O que é que nós podemos fazer aqui no prato B para que a balança continue em equilíbrio? Ou seja, o que é que nós podemos tirar aqui para que a balança também, a balança B, o prato B, permaneça com 12 quilos? Ora, nós podemos tirar aqui, no caso, 2 caixinhas azuis. Concordam comigo? Cada uma vale 2. 2 e 2, 4. Nós também iremos subtrair. Tá certo? Nós podemos tirar 2 caixinhas. Vamos colocar aqui, ó, na B. Nós podemos tirar. Vamos colocar aqui, ó, tirar
duas caixas azuis, tá? Tá bom? Então essa é uma alternativa que nós podemos fazer para que as balanças fiquem iguais. Se nós tirarmos aqui duas caixas azuis, cada uma pesa 2 kg, 4. Então 12 menos 4, 8. Ficará igual, ou seja, ficará em equilíbrio com a caixa com o prato A, tá bom? Então essa foi a nossa aula de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixe o seu like, tá? Ative o sininho de notificações, compartilhe o vídeo e faça comentários. E nas próximas aulas nós daremos continuidade às nossas operações com os números naturais, beleza? Um abraço e até lá!